Professor Tiago já tá quase online para a gente aí. Pedir. Muito bom. Professor Tiago, tá tudo certo aí já? Você já está online aí já com a gente? Acho que ele está terminando de fazer os ajustes ali. Quem mais está online aqui, ó? Nilza, ei Nilza, tudo bem? A Marli aí, ó. Feliz sábado para vocês. E aí, pessoal? E aí, professor, tudo bem Tudo contigo? bem? Boa tarde, Joia. Matheus. Boa tarde, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Beleza, professor. A Boa gente que tarde. agradece a presença aí, valeu. com Agradeço o certeza. O convite. áudio está dando um pouquinho de chiado. Será que tem como, Vamos. Sim, sim, vamos. só para a gente se ajustar aqui por Sim, enquanto? sim, eu vou corrigir aqui. Só um Ó, minutinho. tá bom. Isso aí, gente. Aqui ao vivo é assim mesmo. A gente vai fazendo, vai se adaptando e as coisas são assim mesmo. Matheus, já vai apresentando um pouco do professor Tiago, falando aí. Melhorou um pouco o meu som agora ou não? Tá um pouco Pode ser. melhor? Isso, tá melhor. Bem melhor? Melhorou. Ok. Tá bom. Então, pessoal, esperar o professor colocar a câmera aí para nós. Boa. Isso aí. Para quem não conhece, ele se chama Tiago Alves Jorge de Souza, professor de teologia lá no NASP. Ele lecionou outras matérias também, né, professor? No curso, eu sei que ele dá lá para arquitetura também, de ciência e religião, Para e vários para cursos. outros cursos também, né? Para vários cursos. Ele é formado em ciências biológicas, né? E no Instituto de Biociências. Então, apesar dessa cara de novinho aí, não é pouca coisa, não. Ele já tem bastante experiência, bastante estudo, já em muitas áreas, né? Grande o currículo dele aqui, formado também em Letras e Ciências Exatas pela IBILCE, Unesp, em 2010. Ele é mestre e doutor também em Ciências Biológicas na área de concentração em genética, pelo Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, muita experiência nessa área aí de genética, né? Infelizmente não dá para falar tudo aqui, é muita coisa, mas ele já é autor de vários, diversos artigos, capítulos, livros nacionais e até internacionais também. É revisor de vários periódicos, incluindo Environmental Science, que é bem conhecido no exterior. Ele é autor também de artigos pela Nano e Scientific Reports, Nature e Nature Research. Então, tem experiência também nas áreas de citogenética, genética molecular, nanotoxicologia e evolução. Então, são muitas as áreas de expertise do professor Tiago, e hoje ele separou um tempinho à tarde aí para nos instruir um pouco mais acerca sobre a igualdade genética, né? Que há entre nós, as pessoas pardas, as pessoas negras, enfim, de diversidade, né, professor? Fala um pouquinho aí mais sobre você, sobre o seu tema, onde você nasceu, como é que você se apaixonou um pouco aí por essa área. Boa tarde a todos os irmãos da Igreja Central, a Engenheiro Coelho, da Igreja Santa Luzia também do Juiz de Fora.
O Matheus escreveu um pouco do meu currículo, mas a parte mais importante é que eu sou um cristão, né? Sempre estudei no colégio adventista antes de começar minha carreira, depois fui fazer a faculdade, então estudei no ensino médio fundamental no colégio adventista, terminei meu ensino médio no NASP, onde eu sou professor, e graças a Deus tenho a oportunidade de hoje lecionar ciência e religião, leciono também genética e evolução no Centro Universitário Adventista de Vermelho. Eu tenho abordado alguns assuntos que são tem vários temas relacionados a assuntos são polêmicos, né? E um deles é a questão da origem das etnias, que envolve a questão do racismo também, das ideias eugenistas. E eu trouxe. O áudio está ruim? Tentando aqui, tá dando uma travada. Às vezes você fala e às vezes fica um pouco embolado. Eu vou ficar com o mediador aqui, então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário aí no YouTube, você pode mandar para mim, ou eu, pastor Hugo, a gente vai comentando aí, tá bom? Mas aí, acho que melhorou. Sem problema. E qualquer problema você me avisa aí, Matheus. Um toque, tá bom? Para não ficar. Pra gente não ter aqui. O áudio ficou bom agora. Tempo. Ficou bom? Ficou bom agora. Aqui, eu acho que tá um pouco melhor. Ok. Então eu agradeço o convite. Já é o segundo ano que tenho a oportunidade de lecionar para o Teológico. E eu gostaria que nessa live agora a gente batesse um papo, vocês comentassem, interagissem comigo para não ser um monólogo, tá? Então eu conto com a colaboração, com os comentários. Olha, não entendi essa parte, vocês podem mandar os recados. Se eu não ver na hora, o Matheus, o pastor, também está aí para ler os comentários e a gente interagir. Ok? Antes de começarmos nossa palestra, vamos orar, fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado por mais um sábado chegou e agora está se findando também na tua companhia, Senhor. Agradecemos pela tua proteção, pelo cuidado, pedimos agora a tua orientação, a tua presença ao abordarmos esse assunto tão importante. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós entendermos e visto o Espírito. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos conversar um pouquinho, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, tá? Compartilhar a tela com vocês. Caso trave alguma coisa, tenha algum problema com a tela, vocês podem também me informar durante... E eu vou lendo os comentários, o Matheus também pode me interromper caso haja um probleminha. Estão vendo aqui a apresentação, todo mundo? Tudo ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre igualdade. Como o próprio título da programação já diz, todos nós somos muito iguais, mas infelizmente, até nos dias de hoje, existe preconceito racial, existe desigualdade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso à luz da ciência e à luz da Bíblia também. Esse caso veio à tona principalmente por causa do ocorrido nos Estados Unidos. Eu acho que todos vocês presenciaram o caso do George Floyd, onde ele foi abordado por policiais, e esse policial em especial ele acabou ferindo George Floyd inicialmente. O som está um pouco melhor, está falhando. Tá dando um pouquinho de falhada, mas eu acho que é por causa da internet, não sei. Porque às vezes você fala, às vezes sai tudo atropelado, mas quando tá indo devagarinho, às vezes tá falando tranquilo. Ok, vou tentar falar um pouco mais devagar então, e caso vocês vão me informando aqui. Então, o ocorrido com George Floyd, eu acho que todos vocês ouviram, a mídia de vários países do mundo inteiro noticiaram isso. O policial acabou sufocando, ele pedia, enfim, liberdade para respirar, não conseguiu respirar, e mesmo assim o policial continuou pressionando o pescoço de George Floyd e ele faleceu. E isso estourou, né, uma onda de protesto ao redor do mundo, trazendo à tona, né, uma questão que já é muito antiga sobre preconceito racial, sobre a desigualdade que existe na sociedade. Recentemente, também aqui no Brasil, o caso Miguel, não sei quantos de vocês ouviram falar do caso Miguel, onde
Uma mulher que trabalhava como doméstica, uma casa, cuidando, ela teve que sair com o cachorro da sua patroa e deixou o seu filho nos cuidados da mulher. E não houve o cuidado suficiente desse menino, que acabou entrando no elevador, saindo do elevador, entrou num vão do ar-condicionado e caiu do prédio e faleceu. E então, essa questão do preconceito, muitos colocam, né, que existe uma diferença, parece, na valoração da vida, dependendo da etnia. E daí surgiu a hashtag Black Lives Matter, as vidas negras, pretas importam. E isso estourou uma onda de protestos ao redor do mundo e, inclusive, muitos passaram a destruir monumentos e estátuas que faziam referência a personagens históricos que eram racistas, foram a favor da escravidão. E aqui é um exemplo dos Estados Unidos, a estátua de Jefferson Davis, que foi derrubada. E a pergunta que surge é, quando surge essa ideia do racismo, de uma etnia superior à outra? Será que isso é algo recente, algo antigo? Não existe um marco inicial absoluto, mas muitos remetem à Grécia Antiga, inclusive citam Aristóteles. O filósofo Aristóteles, ao abordar a questão da escravidão, ele afirmava que enquanto os gregos são livres por natureza, os bárbaros, ou seja, os não gregos, são escravos por natureza, pois a natureza deles está mais dispostos, né, a se submeter a um governo despótico. Ou seja, parece que os gregos nasceram para ser livres, enquanto os outros povos eles eram mais propensos à escravidão. Entretanto, não sei se seria sábio a gente atribuir essa citação de Aristóteles a um racismo. E isso vem sendo apresentado aqui por esse historiador, o historiador Dante Puso, que diz o seguinte: o racismo baseia-se em duas suposições básicas. Existe uma correlação entre características físicas e qualidades morais, que a humanidade é divisível em ações superiores e inferiores. O racismo, assim definido, é uma concepção moderna, pois antes do século XVI praticamente não havia nada na vida e no pensamento do Ocidente que pudesse ser descrito como racista. Para evitar mal-entendidos, devemos fazer uma distinção clara entre racismo e etnocentrismo. Os antigos hebreus Eu acho que tem alguma coisa dando interferência um pouco no sinal. Deixa eu ver aqui. Vê, tenta falar alguma coisa, vê se deu uma melhorada aí. Som. Isso, parece que agora tá melhor. Tá melhor o som agora? Melhorou? Ficou ótimo agora. Ok. Então, vamos continuar aqui. Lembra esse trecho aqui, ó. O racismo baseia-se em duas suposições básicas, que existe uma correlação entre características físicas e qualidades morais, e que a humanidade é divisível em ações superiores e inferiores. O racismo, assim definido, é uma concepção moderna, pois antes do século XVI, praticamente não havia nada na vida e no pensamento do Ocidente que pudesse ser descrito como racista. Para evitar mal-entendidos, devemos fazer uma distinção clara entre racismo e etnocentrismo. Os antigos hebreus, ao se referirem a todos os que não eram hebreus, eles se referiam como gentios. Né? Eles estavam aderindo ao etnocentrismo, não ao racismo. Assim foi com os helenos, né, os gregos,
que denominaram todos os não-helenos, sejam os selvagens citas ou os egípcios, que eles conheceram como seus mentores nas artes da civilização como bárbaros. O termo que denota aquilo que era estranho ou estrangeiro. Ou seja, muitas vezes as pessoas recorrem ao anacronismo para definir racismo, na verdade, como etnocentrismo, que existia já há muito tempo atrás. O orgulho nacional, povos que tinham orgulho da sua cultura, das suas origens, e discriminavam outros povos. Mas isso não pode ser classificado como racismo moderno, porque o racismo moderno, em alguns sentidos, ele atribui as características étnicas a algo superior ou inferior. Então, ele atribui um aspecto qualitativo para isso. Isso não existia no passado com frequência, é algo mais moderno. Então, como entendermos a origem disso? Tá. Olha que interessante essa citação aqui de Stephen Jay Gould. Para aqueles que não conhecem, Stephen Jay Gould, ele foi um dos principais biólogos do século passado. E ele fez a seguinte citação, que os argumentos biológicos para o racismo podem ter sido comuns antes de 1859, mas aumentaram em ordens de magnitude após a aceitação da teoria da evolução. Para aqueles que não sabem, em 1859, houve o lançamento do livro sobre a origem das espécies de Darwin. O título é mais longo, mas ele é lançado nesse ano. E logo após o lançamento do livro de Darwin e a aceitação da teoria da evolução, passou-se a acreditar que as diferentes etnias, inicialmente, representavam raças distintas que estavam em estágios distintos de evolução. É como se houvesse etnias mais evoluídas, mais desenvolvidas do que outras. Naquela época, as pessoas acreditavam dessa forma. Obviamente, nenhum cientista, evolucionista, criacionista, nos dias de hoje acredita nisso. Mas, na época, essa era a ideia aceita. Ok? E agora eu vou citar algumas citações de outros cientistas evolucionistas, por exemplo, como Ernest Haeckel. Para aqueles que não conhecem, Ernest Haeckel é o mentor do termo que diz ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, o desenvolvimento embrionário dos indivíduos recapitula a história evolutiva. É uma ideia que é ensinada até os dias de hoje, mas já foi demonstrado que ela não é uma ideia correta. E olha essa citação dele no livro The History of Creation. No estágio mais baixo do desenvolvimento mental humano estão os australianos, algumas tribos de polinésios e os bosquímanos, otentontes e algumas das tribos negras. Nada, no entanto, é talvez mais notável a esse respeito do que algumas das tribos mais selvagens do sul da Ásia e do leste da África, as quais não têm nenhum vestígio dos primeiros fundamentos de toda a civilização humana, da vida familiar e do casamento. Eles vivem juntos em rebanhos como macacos. Então, uma citação de Ernest Haeckel. E pouco se falado sobre o que Darwin afirmava em relação às etnias. Então, nessa época de discussão sobre racismo, sobre questões, sobre preconceito, é interessante nós darmos uma olhada em algumas citações de Charles Darwin também. Tá? O que ele pensava sobre isso, o que ele escreveu sobre isso. De forma mais específica, no livro O Descendente do Homem, a Seleção em Relação ao Sexo. Tá? Então, eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. Em algum período futuro não muito distante, medido por séculos, as raças civilizadas do homem quase certamente exterminarão e substituirão em todo o mundo as raças selvagens. Ao mesmo tempo, os macacos antropomórficos, como observou o professor Schaffhausen, serão sem dúvida exterminados. A ruptura então será ampliada, pois irá intervir entre o homem em um estado mais civilizado, como podemos esperar, do que o caucasiano, e alguns macacos tão baixos como o babuíno, em vez da atual diferença entre o negro, o australiano e o gorila. Citação de Charles Darwin. Principalmente agora em época de pandemia, onde a gente está vendo uma preocupação muito grande com as pessoas mais frágeis da sociedade, vamos dizer assim, os mais idosos, aqueles que possuem comorbidades em relação à doença. É interessante nós lermos essa citação de Charles Darwin e vemos as implicações da ideia de seleção natural, levada à última instância. Aqui diz o seguinte:
Com os selvagens, os fracos no corpo ou na mente são logo eliminados. E aqueles que sobrevivem geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados, por outro lado, fazemos o possível para controlar o processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os mutilados e os doentes. Instituímos leis ruins e os nossos médicos exercem sua máxima habilidade para salvar a vida de todos até o último momento. Há razões para acreditar que a vacinação tenha preservado milhares de constituição fraca, que anteriormente teriam sucumbido à varíola. Assim, os membros fracos das sociedades civilizadas propagam sua espécie. Ninguém que tenha participado da criação de animais domésticos duvidará que isso deva ser altamente prejudicial para a raça humana. Dificilmente alguém é tão ignorante que permita que seus piores espécimes se reproduzam. Charles Darwin, no livro Descendente do Homem. O autor, o Richard Wickert, ele escreveu um livro de Darwin a Hitler, mostrando as similaridades entre algumas ideias de Hitler com Darwin. Se você ler o Mein Kampf, por exemplo, o livro de Hitler, você vai ver várias ideias retiradas do darwinismo. Obviamente que o darwinismo não é uma condição suficiente para que o fenômeno como nazismo surgisse ao longo da história. Mas foi sim uma condição necessária. E nós vemos isso aqui nessa citação do livro dele, de Richard. O darwinismo por si só não produziu o Holocausto, mas sem o darwinismo, nem Hitler, nem seus seguidores nazistas teriam fundamentos científicos necessários para convencer a si mesmos e a seus colaboradores que uma das maiores atrocidades do mundo era realmente digna de louvor. Tá, então nós vimos aqui algumas ideias, principalmente relacionadas à origem do homem, né, em relação à evolução, que veio para desconstruir, obviamente, o relato bíblico da criação do homem, da origem do homem a partir de uma mente divina, uma criação pessoal, para um processo aleatório, processo evolutivo. E nós vimos que essa ideia, ela, em essência, ela diminui o valor da vida humana, claramente. Nós vemos que, nesse contexto, a vida humana passa a não ter muito valor porque nós somos mais um animal, segundo uma concepção evolucionista. E dentro desse conceito de seleção natural, as implicações que isso pode gerar estão citadas aqui em alguns trechos que eu coloquei para vocês. Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns dados científicos que, interessantemente, promovem uma associação, um diálogo entre uma visão nossa, bíblica, criacionista, com a ciência. Né? Esse artigo, por exemplo, aqui é um artigo, obviamente, com uma tendência, uma abordagem evolucionista, mas ele traz uma análise muito interessante. Nesse artigo específico, 53 grupos diferentes, étnicos, foram avaliados geneticamente. E observou-se que esses 53 grupos, eles confluíam, você conseguia concentrar esses 53 grupos em 3 grupos principais, com constituição genética distinta. E isso é muito interessante para nós, por quê? Porque, segundo o relato bíblico, as diversas etnias que nós conhecemos hoje se originaram a partir de uma dispersão a partir dos descendentes de Noé. Então nós sabemos o relato bíblico onde houve uma criação, a humanidade acabou se deteriorando, se degenerando. Deus intervém para manter e preservar o remanescente. Nós vemos claramente isso. E após isso, após o dilúvio, enfim, a preservação daquela família de 8 pessoas, eles saem da arca, ocorre, né, eles começam a ocupar os locais próximos, lá onde a arca acabou se estabelecendo, se pousando, e depois da Torre de Babel ocorre a dispersão. E aqui nós vemos alguns relatos históricos que correlacionam os netos de Noé com povos modernos. Então, lembrando que os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nós conseguimos, depois, olhando os netos de Noé, um por um, correlacionarmos eles com etnias nos dias de hoje. Então, só para vocês entenderem a transição, nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão do racismo, das etnias, agora vamos entender um pouquinho
sobre a origem das etnias. Numa visão bíblica, a origem das etnias ela ocorre a partir de uma dispersão que ocorreu a posteriori à Torre de Babel. Então, houve a confusão e, posteriormente, houve essa dispersão e as etnias foram surgindo. Então, vamos começar aqui analisando os filhos de Jafé. Nós lemos lá em Gênesis 10, versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Ezequiel localiza os primeiros descendentes de Gomer, que é o primeiro neto que nós vamos analisar, juntamente com Togarma, que é um filho de Gomer nas regiões do norte. Na Turquia moderna existe uma área que no tempo do Novo Testamento foi chamada Galácia. O historiador Flávio Josefo registra que as pessoas que eram chamadas gálatas ou gauleses em seus dias eram anteriormente chamados gomeritas. Então, região da Galácia, a atual Turquia, os descendentes de Gomer. Obviamente, isso eu estou mostrando registros históricos. Com a globalização, com a miscigenação, é complicado nós dizermos que atualmente todos os povos que residem nessas áreas são descendentes desses indivíduos. Mas, em termos históricos, essa análise é interessante. Obviamente que a miscigenação, a globalização que nós vemos no mundo de hoje, ela dilui um pouco essa ancestralidade. Ok? Vamos agora para Magog. Então, o próximo neto mencionado é Magog. De acordo com Ezequiel, Magog viveu nas partes do norte. Josefo registra aqueles a quem ele chamava de magogitas e os gregos chamavam de citas. Então, de acordo com a Enciclopédia Britânica, o nome antigo da região, que agora inclui parte da Romênia e da Ucrânia, era Cita. Então, Romênia e Ucrânia. Magog. Vamos agora para Madai. Então, junto com o filho de Sem, Elã, que nós vamos ver mais adiante, Madai é um ancestral dos nossos iranianos modernos. Josefo diz que os descendentes de Madai foram chamados medos pelos gregos. Então, quando nós vemos a palavra medo na Bíblia, uma referência aqui aos descendentes de Madai. Toda vez que os medos são mencionados no Antigo Testamento, a palavra usada é a palavra Madai. Após o tempo de Ciro, os medos são sempre, com uma exceção, mencionados junto com os persas. Então, medos e persas, sempre juntos. Eles se tornaram um reino com uma lei, a lei dos medos e persas, como nós vemos claramente em vários relatos em Daniel. E mais tarde eles eram simplesmente chamados de persas. Desde 1935 ele chama seu país de Irã. Os descendentes de Madai também estabeleceram o que nós chamamos hoje de Índia, a região da Índia. O próximo filho, Javã. Javã é a palavra hebraica para Grécia. Então, é interessante porque todas as vezes que nós no Antigo Testamento lemos a Grécia, a palavra utilizada, a palavra hebraica é Javã. Daniel refere-se ao rei da Grécia, literalmente como rei de Javã. Os filhos de Javã eram Elisá, Tarsis, Quitim e Donadim. Todos têm uma conexão com o povo grego. Então, é Grécia aqui. Vamos para o próximo aqui, Tubal. Ezequiel menciona Tubal junto com Gog e Meseque. Tiglat-Pileser I, rei da Síria, refere aos descendentes de Tubal como Tabali. E Josefo registra seu nome como Telelitas. Tá? Então, a região da Assíria, Tubal. Meseque. Meseque, que é o nome do próximo neto de Noé, é o nome antigo de Moscou. Olha que interessante, a capital da Rússia. É uma derivação de Meseque. Até hoje, até uma região, a planície de Mishira, lá carrega o nome de Meseque, inalterado durante todo esse tempo. Então, os russos, descendentes de Meseque. Tiras, segundo Flávio Josefo, para aqueles que não conhecem, Flávio Josefo, famoso historiador judeu, estou citando várias, colocando as referências aqui embaixo, uma das principais são Antiguidades Judeus, de Flávio Josefo. E, segundo Josefo, os descendentes do neto Tiras, neto de Noé, Tiras, eram chamados de tirasianos. Os gregos mudaram seu nome para Trácio. Trácio chegou da Macedônia e permaneceu longamente na localidade que se tornou a Iugoslávia. Então, a enciclopédia aqui mundial diz que o povo da Trácia eram selvagens indo-europeus que gostavam de guerras e pilhagens. O descendente primordial, Tiras, era adorado por seus descendentes como Turas ou Thor. E daí surge Thor, o deus do trovão, a ideia, a lenda, Vamos agora olhar os filhos de Cão.
aqui. Cush, Mizraim, Put e Canaã. Então, que Cush, na verdade, a palavra Cush é utilizada para referir a Etiópia na Bíblia inglesa. É sempre uma, né, como diz aqui, Etiópia, uma tradução da palavra Cush. Joséfo chama os etíopes como cuxitas. Por outro lado, Mizraim é a palavra hebraica para Egito. Então, o nome Egito aparece centenas de vezes no Antigo Testamento, e a palavra utilizada é Mizraim. É interessante, até os irmãos quiserem consultar depois, abrir em Gênesis, capítulo 50, versículo 11, lá nós vemos quando houve o enterro de Jacó. E daí os egípcios sobem aquela caravana, e ao observar o luto dos egípcios, os cananeus chamam aquela região de Abel Mizraim, como uma referência ao luto dos egípcios. Put, então, os descendentes de Put deram origem à Líbia, como nós conhecemos. Vou passar um pouco mais rápido para... Depois, nós temos Canaã. Canaã é o nome hebraico para a região geral mais tarde chamada pelos romanos de Palestina, ou seja, Israel, Jordânia modernos. Nós temos depois os filhos de Sem, Elão, que é o nome antigo da Pérsia, e que é atualmente o Irã. Okay? Vou passar um pouco mais rápido aqui. Assur, deu origem aos habitantes da Síria também. Arfaxade, progenitor dos caldeus, que hoje ocupam parte da Arábia. Tá? Lud, os descendentes de Lud também habitam regiões que hoje são conhecidas como Turquia, mas especificamente a Turquia Ocidental. E Arã, por fim, Arã aqui. Arã é o último neto citado aqui. Os sírios chamam a si mesmos de arameus, e sua língua é chamada de aramaico. Antes da disseminação do Império Grego, o aramaico era a língua internacional, nós vimos isso claramente, quando o povo de Israel acaba adotando essa língua depois do cativeiro. O próprio Jesus, os judeus, né, adotaram, ele falava em aramaico, quando na cruz ele diz, ele na Mar Sabactani, está falando aramaico. Então foi uma língua adotada, uma língua internacional, e o aramaico é uma derivação do nome de Arã, um dos netos de Noé, o aramaico. Vamos agora ir para outro tópico interessante em relação às etnias. Quando nós lemos o relato de Gênesis, lá em Gênesis 4:17, nós lemos o seguinte: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Nesse relato aqui é interessante porque nós vemos o seguinte, olha, conheceu Caim a sua mulher. Quem era essa mulher de Caim? E é uma pergunta que muitos fazem. De onde Caim obteve essa esposa, essa mulher? Nós sabemos que, obviamente, naquela época não existiam opções. Todos os indivíduos que existiam naquela época eram descendentes, eram filhos de Adão e Eva. Então, nesse caso, Caim casou com uma irmã. Interessante isso, porque posteriormente, ao longo do relato bíblico, nós vemos que esse tipo de casamento, de união, é claramente condenada por Deus. Nós vemos isso em Levítico 18:30. Mas ao longo de muito tempo, nós vemos casamentos consanguíneos entre meio-irmãos, como Abraão e Sara, outros indivíduos. Então nós vemos isso de forma recorrente. E é interessante nós indagarmos porque em certo momento Deus diz, olha, isso não deve ser mais permitido dentro do povo de Israel. Como geneticista, é interessante observar isso por quê? Porque nós sabemos, geneticistas, e creio que a maioria de vocês também já aprendeu isso, lá no ensino médio nós aprendemos, que o casamento entre consanguíneos, que nós chamamos, né? Casamentos consanguíneos entre indivíduos aparentados, pode proporcionar o surgimento de doenças, de alterações, de complicações. Por quê? Porque a chance de alelos, o que são alelos? São variações de um mesmo gene. Talvez os irmãos lembrem com maior facilidade do azão azinho lá do ensino médio. Então, quando ocorre a junção entre
alelos mutados que podem causar doenças. Essa junção pode resultar em síndromes, em alterações, em complicações. E para que esses alelos se juntem, né, é necessário que os indivíduos tenham uma composição genética parecida. E isso ocorre, por exemplo, quando indivíduos consanguíneos casam entre eles. Então, esses alelos letais prejudiciais, ao se encontrarem, podem gerar várias consequências nefastas. E isso é mais frequente, obviamente, em casamentos consanguíneos. Então, Deus, na sua sabedoria, ele proíbe, fala, olha, vocês não devem mais permitir que tais relacionamentos existam no meio de vocês. Ou seja, Deus freando a degeneração humana. Obviamente, no capítulo 18 de Levíticos, vários outros tipos de relacionamentos, de comportamentos são proibidos, que eram comportamentos que resultavam numa degeneração do povo cananeu, enfim, de práticas abomináveis a Deus. Mas eu estou dando uma ênfase especial nesse relacionamento entre indivíduos aparentados consanguíneos, ok? Então aqui nós temos uma tabela mostrando a similaridade genética entre indivíduos aparentados, entre gêmeos idênticos, entre pais e filhos. Nós verificamos que, a partir do momento que nós vamos distanciando nessa proximidade genética entre os indivíduos, nós vamos tendo um parentesco um pouco mais distante. Tá? Então, isso demonstra claramente que o ideal é você se casar com uma pessoa que não tem uma similaridade genética com você, ou seja, que não tem uma proximidade em termos de parentesco. Aqui, como vocês podem ver, temos várias características aqui étnicas, cor de pele, cor de cabelo, várias variantes. Mas antes de continuar aqui, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma questão. Matheus, alguma coisa foi colocada? Posso continuar? Aqui no YouTube ainda não perguntaram, né? O que falaram para mim foi em relação a... Você chegou a comentar um pouquinho sobre por que Deus permitia antes, né, o casamento entre irmãos e por que agora ele cortou fora. Só isso que o pessoal falou que não ficou tão claro aqui, mas... Aqui, tá. Então, para ficar mais claro, eu vou explicar para vocês aqui colocando uma tabelinha. Não entrei em detalhes, para não só um pouco técnico, mas eu vou colocar uma tabelinha com vocês aqui, vou deixar de compartilhar rapidamente e vou explicar isso aqui em maior detalhes para vocês, tá? Então, vou compartilhar uma outra tela que eu acho que vai ajudar todos vocês a entenderem melhor isso, trazendo um exemplo lá que nós víamos lá no ensino médio, algo mais comum para todos vocês aqui, para situar essa questão. Ok, então vamos lá. Aqui. Aqui. Então, caso haja alguma dúvida também, podem me interromper, não ficou alguma coisa muito clara. Então, não se preocupe em relação a isso. Pastor, tem alguma pergunta aí que alguém te mandou no privado também? Não? Não, ainda não. Só procurando aqui o slide que é mais indicado para nós respondermos essa pergunta colocada. Pessoal, já aproveitando aí, então, como o pessoal vai achando ali, nem sempre você precisa mandar, quem não quer mandar a pergunta no chat aqui, igual não fizeram, manda no privado, pode mandar para mim, para o pastor Hugo, tá? Que a gente vai levantar aqui. Se alguma coisa não ficou muito clara, ou se tem alguma dúvida dentro desse mesmo tema, tá? Não vamos fugir muito do tema, vamos se concentrar mais no tema, mas se tiver alguma pergunta dentro desse tema aí, vocês podem mandar para nós aqui, ou mandar também aqui no chat, tá? Ao vivo, aqui no YouTube, para que a gente passe para o professor aí. Tá, então eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar uma tela com vocês, para explicar só essa questão rapidamente.
uma forma simples, tá? Todos estão visualizando agora essa tela? Então aqui nós temos um cruzamento entre o que nós chamamos de heterozigotos. O que é um heterozigoto? É um indivíduo que possui um alelo dominante para um determinado gene, que a gente chama de azão, e um alelo recessivo, ok? Tem alguns indivíduos que têm esse alelo recessivo, que é esse azinho que vocês estão vendo, que nós chamamos de alelo letal. Todos nós temos esse alelo alguns desses alelos recessivos, chamando de azinho aqui, que podem causar doenças, letalidade, mas isso acontece só quando eles se encontram, como vocês estão vendo esse indivíduo aqui, ó, que é azinho, tá vendo? Então, nesse cruzamento, há possibilidade entre indivíduos heterozigotos de haver um encontro desses azinhos no indivíduo, ele nascer azinho. Tá? Esses azinhos letais que nós temos, genes recessivos, de 8 a 10, eles são específicos para cada indivíduo. A chance de eles se encontrarem, nesse caso aqui, específico, é pequena. Tá? Indivíduos aleatórios. Agora, se eu me casar com alguém que tem uma composição genética parecida com a minha, a chance desses alelos se encontrarem e eu ter um filho, por exemplo, onde ele tem esses dois alelos letais, são ruins, é muito maior do que se houver um casamento aleatório. Tá? Então, por isso que nós devemos evitar casar com indivíduos com composição genética parecida com a nossa. Que a chance de características, predisposições, que estão camufladas nesses alelos, porque eles são recessivos, tá vendo? Esse azinho aqui é recessivo. Enquanto eu tiver um azão, ele não vai se manifestar. Mas quando eu caso com um indivíduo consanguíneo, tem um parentesco, a chance desses alelos recessivos se encontrarem e gerar um indivíduo com várias complicações é muito grande. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido esse aspecto, só coloquei aqui um quadro. Vamos voltar então na apresentação. Alguma dúvida? Alguma outra dúvida? Ok. Não, é isso aí mesmo. E assim, só um comentário quando você vai abrir na outra, é interessante que você falou, porque Deus, na sua palavra, como você mesmo disse anteriormente, deixou isso claro. E às vezes a pessoa se arrisca no relacionamento consanguíneo e o filho nasce com um problema e muitos culpam o próprio Deus, ó Senhor, porque você permitiu que isso acontecesse, né? Só que, sim, na realidade, ele mesmo já deixou claro que, né? Não é ideal que isso aconteça, né? Lá em Levítico, já, tanto tempo atrás, já deixou isso na sua palavra, esse conselho, né? Pra gente não evitar esse tipo de relacionamento. Ok? Então vamos continuar aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela, a gente vai continuar. E logo depois que eu terminar a apresentação, a gente pode conversar um pouco, surgir perguntas, a gente pode interagir um pouquinho, tá bom? De forma mais dinâmica. Então vamos lá, compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nós temos várias características distintas aqui, cor da pele, dos cabelos, dos olhos. E é interessante nós verificarmos que a cor da pele, por exemplo, que infelizmente hoje é motivo de preconceito, discriminação, ela está associada a fatores ambientais. E eu vou mostrar isso para vocês seguindo um raciocínio aqui. Eu gostaria que vocês seguissem o mesmo raciocínio comigo. O que vocês estão vendo nesse mapa aqui, várias cores distintas, é o nível de irradiação solar em diversas partes do globo terrestre aqui. Então vocês podem ver claramente que existem regiões, por exemplo, a África, aqui regiões da Austrália, que tem maior irradiação solar. E se nós observarmos os povos que são nativos dessas regiões, são povos que têm pele mais escura, claramente. Então existe uma relação direta entre a exposição à radiação solar e a tonalidade da pele, sendo mais escura ou mais clara. Ok? Isso nós vemos por esse gráfico também, que mostra a distribuição da tonalidade de pele em diversas partes do globo. Onde nós vemos aqui quais regiões existe uma tonalidade mais escura da pele. Como explicar isso? A radiação solar, ela é benéfica, e vocês sabem disso, todos nós sabemos, vários aspectos. Um deles é a produção de vitamina D.
que eu vou abordar mais adiante. Mas a radiação solar também tem alguns tipos de radiação, como a ultravioleta, que podem danificar as nossas células e danificar o nosso DNA. A radiação ultravioleta, basicamente, 3 tipos nós vemos, né? A UVA, a UVB e a UVC, com diferentes capacidades de penetração na nossa pele. E nosso organismo tem uma capacidade de nos proteger contra essa radiação. De que forma? Células no nosso corpo chamado melanócitos. Melanócitos são células que produzem melanina, daqui vem o nome. Eles produzem essas células e essa melanina ajuda a filtrar essa radiação ultravioleta. Então, a partir do momento que você ocorre essa percepção desses raios ultravioleta, esses melanócitos são ativados e a melanina é produzida como uma resposta a essa radiação, uma proteção. Obviamente, nossos antepassados tinham uma plasticidade fenotípica maior e uma capacidade maior de se adaptar a diferentes ambientes. Mas até hoje, indivíduos que têm uma pele um pouco mais clara, se tomarem sol com uma frequência, vamos dizer assim, ao longo de muito tempo, um curto período de tempo, vão observar um leve escurecimento. Claro que não vai haver grandes alterações. Mas por quê? Porque é uma reação do corpo, uma proteção contra a radiação, a produção de melanina. Ok? Então nós vemos claramente que ao longo da adaptação das populações humanas que se dispersaram a partir da Torre de Babel, houve essas pressões seletivas, chamamos, uma delas é a radiação solar, que acabou selecionando naquelas populações indivíduos com pele mais escura em localidades de clima tropical, onde existia maior irradiação solar. Então, a gente vê claramente que a tonalidade de pele está associada ao ambiente onde cada uma dessas populações, desses indivíduos, acabaram se instalando. Ok? E daí a pergunta que surge é, os indivíduos de pele mais clara? Tá, pele mais escura nós entendemos. Qual seria a vantagem de indivíduos terem pele mais clara? Os caucasianos, enfim. Da mesma forma que a melanina ela protege contra essa radiação solar, os aspectos negativos, por exemplo, a radiação ultravioleta, ela também dificulta um pouco a absorção da luz solar para a produção da vitamina D. E nós sabemos, por exemplo, que a vitamina D está associada à osteogênese. O que é a osteogênese? É a produção de ossos no nosso corpo, né? A origem do tecido ósseo. Lembrando que os nossos ossos estão sendo reciclados constantemente, ok? Não são estáticos. Para essa produção e renovação dos nossos ossos, é essencial a luz solar, a produção da vitamina D. As peles mais escuras, indivíduos de pele mais escura, têm maior dificuldade de assimilar essa radiação solar e produzir vitamina D. Logo, em regiões onde o clima é mais frio e a radiação solar é mais limitada, é vantajoso ter uma pele mais clara para absorver ao máximo aquela radiação disponível e conseguir produzir os níveis adequados de vitamina D. Ok? Então, em algumas localidades, a pele clara seria vantajosa. Então, fica claro, até pela genética da pele, que eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, onde nós temos alguns genes determinando a cor da pele, que a pele mais escura dos negros é um extremo, em algumas etnias, e a pele mais clara é outro extremo. E provavelmente, ao que tudo indica, nossos antepassados possuíam um fenótipo intermediário, uma pele marrom, um pouco mais, vamos dizer assim, intermediário entre esses extremos. Tá? Um pouco mais escura, mas não tão escura como algumas etnias que nós vemos hoje. E caso houvesse indivíduos, e até hoje isso é verificado em algumas populações que estão em áreas que o fenótipo dela não está adequado àquela região. Se indivíduos negros, por exemplo, durante muito tempo se estabelecerem em uma região de baixa irradiação solar, em uma região fria, onde tem poucos raios solares, a probabilidade, a chance dos descendentes deles sofrerem de problemas
um desenvolvimento ósseo é muito maior do que indivíduos brancos. Por exemplo, raquitismo, outros problemas derivados dessa dificuldade da produção da osteogênese. Tá? E só um adendo aqui, interessante por quê? Porque hoje em dia, muitas doenças surgem, alterações, por quê? Porque povos passaram a ocupar algumas localidades às quais eles não estão adaptados. Porque no passado houve essa pressão seletiva, houve essa adaptação. Posteriormente, com os movimentos de colonização, com a ocupação de alguns locais, pessoas, populações que não estavam adaptadas àquelas regiões passaram a ocupar aquela região, e com isso, várias doenças surgiram, porque as características físicas daquelas populações não estavam adequadas a sobreviver àquelas condições. E, obviamente, hoje nós driblamos a seleção natural, através da tecnologia, enfim, dos medicamentos, mas, mesmo assim, algumas condições podem ser prejudiciais a algumas características de algumas etnias. Professor? Pode falar. Dentro desse tema aqui, então, você diz aí que para existir a pele branca e a pele um pouco mais escura, na realidade teria que ter um ancestral comum, que ele fosse geralmente uma combinação dessas duas cores, seria isso? O intermediário. Então, novamente, para que vocês entendam, eu vou colocar um exemplo aqui, claro, para não ficar confuso. Tentar ser o mais didático possível com vocês aqui. Vamos lá. E também, além Pode falar. Então podemos dizer que na realidade não existe raças humanas, e sim uma só raça? Sim, uma só raça e diversas etnias humanas. Apenas uma raça. Ok? Então, existem vários genes relacionados à origem da pele. Tá? Não é um gene só, são vários genes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nesse caso, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui eu coloquei só 2 genes na cor da pele, mas nós temos 4, 6, temos vários genes que estão relacionados com a determinação da cor da pele. Aqui nós temos combinações de alelos do gene A e do gene B. Tá vendo que, esse aqui é o indivíduo, esse símbolo aqui significa que é masculino. Então, esse aqui é o genótipo do homem, aqui e aqui da mulher. Tá? Então, o homem casa com a mulher, esse aqui. Você está vendo que ambos aqui têm tanto azão como azinho e bezão como bezinho, ou seja, eles têm ambos os alelos dos genes, tanto do azão quanto do B, tá? Então tem a forma o azão, o azinho, o bezão, o bezinho. A esposa também. Então esses indivíduos aqui seriam o quê? Seriam um marrom médio, a cor da pele, assim, tá? Morenos. Eles são capazes, esses indivíduos, quando eles se casam, de gerar todos os tipos de fenótipos, desde a pessoa mais escura até a pessoa mais clara. Tá vendo? Então, quando nós olhamos esse tipo de análise aqui, nós vemos claramente que, provavelmente, nossos antepassados tinham essa característica, porque essa característica permite gerar essa diversidade. Agora, em termos genéticos, né, fica claro ao analisar isso, por exemplo, que nossos antepassados, de forma alguma, eram azinho, azinho, bezinho, bezinho, por exemplo. Ou azão, azão, bezão, bezão. Por quê? Porque eles não conseguiriam gerar essa heterogeneidade de fenótipos. Tá? Então, ao observar a genética da cor da pele, nós vemos claramente que os antepassados tinham que ser o intermediário para ter essa possibilidade de gerar essa diversidade de fenótipos de cores de pele. Ok? Lembrando que é um pouco mais complexo, só resumindo esses 2 genes, só para exemplificar para vocês, tá? Como seria. Pode falar, mas é uma pergunta, Matheus? Ok, não, é dentro desse tema mesmo aqui, ó. O pessoal tá assim, então, na realidade, não existe essa questão de a cor negra ser uma marca da maldição de Caim ou da maldição de Cã. Na realidade, Adão provavelmente ele tinha uma pele mais escura e ele já conseguiu gerar as outras cores de pele. Como é que é isso daí?
Tá, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, dar um pause aqui na nossa apresentação. Lembrando, obviamente, que não faz sentido nenhum nós atribuirmos a maldição de Caim, na verdade, nenhuma das duas, nem de Cão nem de Caim, a cor da pele. Tá? Para aqueles que nunca ouviram falar, Deus ele colocou, e quem não lembra do relato, colocou uma marca em Caim. Tá? E alguns acham que essa marca, esse sinal que Deus colocou em Caim, seria uma alteração na cor da pele. Lembrando que na arca entraram os filhos de Noé e suas respectivas esposas. Então, mas é difícil nós sabermos se algumas esposas deles poderiam ter essa ancestralidade, ou poderia... O som está falhando. Deixa eu ver aqui. Novamente. Som. É como se for tirar o slide, mas antes Ok. tava... Melhorou. Uhum. Melhorou, tá bom. Então, não faz muito sentido, porque, claro, em termos lógicos já não faz sentido, mas até em termos de cronológicos, de quando surge esse sinal, e depois dos indivíduos que vão para a arca e originam as diversas etnias, não faz muito sentido. Tá? Deve ser uma alteração posterior, obviamente, aos filhos de Noé. Então, alguns atribuem, por exemplo, a Cão, tá? Filho de Noé, que descobriu a nudez do pai. E nós vemos esse relato, né? Noé ele plantou uma vinha, acabou se embebedando, e Cão, ele, ao observar o pai naquela situação, em vez de cobrir a nudez do pai, ele acaba chamando, né, os irmãos, expondo o pai naquela situação, e posteriormente Noé faz o quê? Noé amaldiçoa. Mas quem Noé amaldiçoa? Se você ler no relato bíblico, Noé amaldiçoou o quê? Amaldiçoa Cão na pessoa de Canaã, que era o filho mais novo de Cão. Ele fala, maldito seja Canaã. Não amaldiçoa todos os filhos de Cão, amaldiçoa Canaã. Lembrando que Canaã, como eu disse para vocês, a curto prazo deu origem aos cananeus. E essa maldição se cumpriu no fato dos cananeus não terem possessão numa terra para eles viverem. Eles foram expulsos depois. Josué cumpre essa profecia. E o povo de Israel expulsa os cananeus da terra que eles habitavam. Ok? Então a maldição é contra Canaã, filho de Cão. É bem específica e não tem nada a ver com a cor da pele. Como nós vimos, não existe, é impossível atribuir algo qualitativo, algo a gente mensurar vamos dizer assim, as benesses de uma cor da pele em relação a outra. Olha, isso aqui é melhor. Não existe. A gente está vendo claramente que as características são relacionadas com o ambiente onde aquelas populações habitavam e ocuparam. Ok? Então, a gente não pode atribuir valor a isso. Uma valoração, olha, isso é mais importante ou menos importante. Não tem espaço para isso dentro de uma visão biológica, tá? Genética. Ok? Então, eu creio que eu respondi a pergunta. Matheus, mais alguma questão? Eu só esclarecendo, então é isso mesmo, né? Então, na realidade, não que muita gente fala, né, que Caim era negro, Caim se tornou negro depois que ele matou Abel, foi uma maldição que Deus colocou. Não. Talvez você mostrou que isso não tem muito a ver com o surgimento do racismo, mas talvez existem pessoas hoje que têm a posição racista por conta disso, né? Só que na realidade não. Você mostrou para nós aí que Adão, na realidade, ele, como é ancestral comum a nós, ele tinha uma genética, uma cor de pele que podia gerar tanto brancos quanto negros. Não é isso mesmo? Sim, nossos ancestrais tinham essa capacidade, e tudo indica isso, de girar todos os indivíduos. E eu vou mostrar mais adiante na apresentação que algumas características prováveis que os ancestrais tinham. Adão, nós não sabemos exatamente como eles eram, mas dá para afirmar que eles não eram nem brancos, nem negros. Não eram, tá? Mesmo intermediário. Então, todas aquelas construções etnocêntricas, um pouco voltadas para o perfil europeu dos personagens bíblicos, está equivocado.
Tá? Então, muitas vezes, aquelas histórias bíblicas ou de retrata, nós sabemos disso, né? Nossos antepassados, com alguns traços, tá? Estão equivocados. Mas, da mesma forma, também, esses nossos ancestrais provavelmente não eram negros, tá? Como nós vimos, tem algumas etnias africanas. Okay? Então, vamos voltar aqui a nossa apresentação. Qualquer dúvida, vocês me interrompem. Okay? Pastor, alguma pergunta aí? Alguém te mandou alguma coisa? Não, estamos acompanhando aqui. Não, dá não. Em relação à morfologia dos olhos, né, nós temos variações, e é interessante que nós verificamos olhos puxados, né, assim, iluminados, não só em populações asiáticas, mas em outros povos, como povos indígenas, né, os olhos mais puxados. E muitas vezes, essa abertura ocular um pouco menor aqui, ela vem associada com o acúmulo de gordura nas regiões que circundam aqui a abertura ocular. E é interessante nós verificarmos que grande parte dessas populações, que haveriam essas características, elas estavam originalmente localizadas em regiões de clima hostil. Lembrando que o nosso olho é uma região muito sensível do nosso corpo. Ele se desseca muito facilmente. Pessoal, desculpa te interromper, só duas coisas. Acho que não está compartilhando aí o slide. Está compartilhando? Não, perfeito. Está falhando ainda. Está falhando de novo? Gente, ao vivo deram esses problemas. Até arrumei o microfone aqui, mas não sei realmente o que está acontecendo. Agora ficou bom. Isso. Ficou bom? Ficou. Professor, aproveitando, só para o senhor avançar, e tem uma pergunta aqui, que eles mandaram no chat aqui. Será que antes não dava problema o casamento entre irmãos? Aí uma outra pessoa comentando a mesma pergunta diz assim: meu irmão casou com uma prima de primeiro grau e o bebê acabou falecendo. Então, o que impedia de os primeiros casamentos lá no início não ocasionarem esses problemas genéticos que hoje ocasionam, né? Perfeito, pastor Hugo. É uma pergunta muito interessante. Vocês lembram, acho que vocês lembram daquele quadrinho que eu coloquei do casamento do Azão Azinho lá, do indivíduo que pode nascer Azinho. Daí eu coloquei para vocês essa possibilidade. Esses alelos detalhes que todos nós temos, eles surgiram ao longo da história da humanidade. Tá? Essas variantes dos genes. Tá? Lembrando que o Azão e o Azinho são variantes do mesmo gene. E essas variantes, algumas delas surgiram devido a mutações. Lembrando que num cenário antes do pecado, não havia mutações. Mutações são alterações do nosso material genético. E elas surgem por uma incapacidade dos mecanismos de reparo das nossas células, de reparar o DNA, também de agentes externos que são hostis e acabam, ou internos também no nosso corpo, acabam gerando essas mutações. E ao imaginarmos um quadro ideal, antes do pecado, isso não existia. Okay? Então as mutações começam a ocorrer pós-pecado. Então, ao imaginarmos casais que estavam mais próximos desse ponto onde houve a queda, nós sabemos, obviamente, que a degeneração era muito menor e o surgimento desses alelos não havia ocorrido ainda. Eles surgiram ao longo do tempo. Então, naquela época, não havia esse problema, okay? Como nós vemos nos dias de hoje. Eu acho que toda hora que a gente fazer uma pergunta, o áudio acaba voltando a ficar ruim, mas aí é só fazer aquela configuração mesmo que você faz sempre que vai dar certo. Ok. Estão me ouvindo? Tá ok? Ok. Então, como eu disse para vocês, esses alelos eles surgiram em função de mutações. Não existia isso antes do pecado e num cenário próximo à queda. Por exemplo, nós vimos o caso de Caim, os indivíduos estavam próximos, né, logo depois. Então, não existiam ainda essas mutações.
Elas surgiram ao longo da história da humanidade. Ok? Voltando aqui à questão do olho, agora acho que vocês estão vendo aqui a tela, nós temos diversas variantes aqui da morfologia do olho. Olhinhos mais puxados, um pouco mais abertos, tá? E como eu disse para vocês, existe uma heterogeneidade dos povos. Nós temos povos indígenas, asiáticos, mas a hipótese, vamos dizer assim, mais plausível para explicar essas variantes é que elas surgiram para proteger e preservar a visão. Por quê? Como eu disse para vocês, o nosso olho é uma região muito sensível. Ele se destaca muito facilmente. É uma extensão do nosso cérebro. Em caso haja uma exposição excessiva, seja à luz, seja a uma atmosfera mais seca, isso pode gerar um comprometimento da visão. Então é como se fosse uma proteção extra para a visão, permitindo que essa capacidade sensorial do ser humano fosse preservada mesmo em ambientes hostis. Ok? Então isso é bem interessante. Tem alguns artigos aqui depois que vocês podem ver as características, principalmente dos asiáticos, em relação à morfologia dos olhos. E vamos entrar um pouquinho agora na cor dos cabelos, na cor dos olhos, okay? Na cor também da pele. Nós já entramos um pouquinho, mas eu vou explicar para vocês de forma mais específica a melanina. Aqui vocês estão vendo a via de síntese da melanina. E vocês podem ver que ela é bem complexa aqui, né? Tem várias enzimas, vários compostos intermediários. E no final nós temos dois tipos de melanina distintos. Nós temos a eumelanina, que é um pigmento um pouco mais escuro. E nós temos a feomelanina, um pigmento mais claro. Cabelos como o meu, assim, castanho bem escuro, quase preto, eles têm mais eumelanina, enquanto cabelos mais claros têm mais feomelanina. A mesma coisa em relação à cor dos olhos. A cor dos olhos, de forma específica, ela é determinada por dois genes, a interação entre o ERK2 e o OCA2. Quando ocorre defeito em algum desses genes, que estão correlacionados, ocorre a produção de um olho azul. O olho azul é como se fosse um albinismo oculocutâneo, pessoas que não têm pigmento no olho. É por isso que a pessoa que tem um olho azul, ela é mais sensível à luz solar. Porque, como eu disse para vocês, a melanina protege. Ela é um pigmento que protege contra os efeitos nefastos da luz solar. Então, se eu tenho melanina, eu tenho uma proteção. Pessoas de olho azul têm vamos dizer assim, são mais sensíveis e requerem uma proteção maior. Ou seja, o olho azul surge em função de uma mutação e ele surgiu ao longo da história humana. Então nós já sabemos que Adão e Eva, nossos ancestrais, não tinham olhos azuis. Tá? Que essa condição ela surgiu ao longo do tempo, ela surge a partir de uma mutação. E, por outro lado, nós temos as variantes que vão desde um olho castanho mais escuro, como o meu, até um verde mais claro. Que daí envolvem variações da concentração de melanina nessa parte frontal da íris. Okay? E a cor dos cabelos, vamos entrar agora. Nós temos cabelos escuros, castanho escuro, nós temos cabelos loiros, ruivos. E a coloração dos cabelos também é uma combinação entre eumelanina e feomelanina, sendo que cabelos mais escuros têm mais eumelanina e cabelos mais claros têm mais feomelanina. E alguns de vocês podem perguntar, então o cabelo mais claro, né, vamos dizer, os loiros, tem mais feomelanina, são os cabelos mais claros. Mas na verdade, esse pigmento, a feomelanina, ele tem uma cor mais avermelhada, alaranjada, ou seja, indivíduos que têm mais feomelanina no cabelo são os ruivos. Os ruivos são os indivíduos que têm mais desse pigmento e menos eumelanina. É por isso que os ruivos são mais sensíveis à radiação solar e requerem uma proteção extra, né? Cuidar mais com a saúde em relação a essa exposição. Os ruivos também, as características dos ruivos são resultado de uma mutação nos alelos do gene MC1R. Então gera não só os cabelos ruivos, mas todo o fenótipo que nós conhecemos, as sardinhas, aquelas características. Ok? Então nós sabemos também que nossos antepassados iniciais não eram ruivos. Agora, em relação à
morfologia dos cabelos. Nós temos cabelos lisos, cabelos encaracolados, cabelos crespos. E a morfologia do cabelo é um pouco complexa, está associada a genes, a polimorfismos genéticos, a fatores ambientais. Por exemplo, aqui tem um artigo que fala sobre o cabelo liso comum nos europeus. E viu que esse cabelo comum dos europeus, cabelo padrão liso, está associado a algumas alterações no gene da tricoalina, que é um gene associado ao folículo capilar. A tricoalina, né, essas variantes estão associadas a esse cabelo liso, ou seja, essas variantes desses genes surgiram em função de mutações, e esse padrão surgiu ao longo da história da humanidade. Ou seja, o padrão de cabelo liso que muitos europeus apresentam, que nós apresentamos, porque muitos de nós possuímos uma ancestralidade europeia, em certo grau, eles surgiram com o tempo, através de variantes. Então, nós podemos também conjecturar que nossos antepassados não tinham cabelo liso. Tá? Mas você pode falar, não, mas tem um cabelo liso também asiático, que é um pouco diferente. Sim, foi identificada uma outra variante em outro gene, o gene EDAR, associado aos cabelos asiáticos, que são lisos também, mais grossos, mais pesados que os europeus. E, ao identificar essa variante, também nós sabemos que essas variantes surgiram ao longo do tempo em função de modificações. Então, o cabelo liso não estava presente nos nossos antepassados. Como era o cabelo, então, provavelmente, dos nossos antepassados? O cabelo um pouco mais ondulado. A morfologia do cabelo está associada a aspectos genéticos e também a aspectos químicos. Diferencia. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui nós temos um fio de cabelo, e vocês podem ver que existem elementos aqui. São elementos químicos, estão sendo ilustradas ligações aqui. Eu acho que muitos de vocês lembram das interações químicas, as ligações de hidrogênio, as ligações de Van der Waals, pontes de sulfeto. São vários tipos de ligações químicas. Tem algumas ligações químicas que são mais fortes do que outras. Mais fortes ou mais fracas. Mas como assim mais fortes ou mais fracas? As ligações mais fracas, elas são facilmente quebradas. Então eu consigo romper essas ligações químicas com uma facilidade muito maior. Agora tem ligações que eu preciso, né, de uma energia muito maior para quebrar essas ligações. Por exemplo, ligações de Van der Waals são ligações fracas. Ligações de hidrogênio também não são muito fortes. Então, esse tipo de ligação, por exemplo, eu consigo quebrar, por exemplo, com um aumento de temperatura. É por isso que dispositivos que as mulheres gostam muito, algumas, né, como o curling, a famosa chapinha, ela consegue alisar o cabelo crespo de forma temporária. Por quê? Porque o aquecimento é capaz de quebrar essas ligações. Entretanto, tem ligações mais fortes, como as pontes de sulfeto, que não são dificilmente quebradas. Para quebrar essas pontes, por exemplo, tem que fazer um tratamento químico. É por isso que tem aquele alisamento permanente que algumas pessoas fazem, que para permanecer o alisamento do fio, eu faço um tratamento químico para quebrar as ligações mais fortes. Então, existem ligações químicas mantendo a morfologia dos cabelos, além dos aspectos genéticos. E, obviamente, também nós vemos populações de cabelo mais crespo concentradas em localidades onde existe maior radiação solar. Então, onde existe mais radiação solar, o cabelo crespo está mais presente. Por quê? Porque ele fornece uma proteção extra. A penetração dos raios solares e consequente, vamos dizer assim, interação com o couro cabeludo é muito menor em indivíduos com cabelo crespo, a proteção é maior. Então é vantajoso ter o cabelo crespo em locais onde existe maior radiação solar. Então, até agora nós vimos que nossos ancestrais, eles não eram negros nem brancos, não apresentavam cabelo liso, não tinham olhos claros, não eram ruivos, sabemos tudo isso já, várias características. E daí a pergunta que surge é, como eles eram? Não dá para saber exatamente, mas olha que interessante esse artigo que eles fizeram, que eles pegaram todas as variantes genéticas relacionadas a características físicas e juntaram elas e tentaram
elaborar uma face média aqui, que seria um cidadão global. Misturasse todas as etnias, o que daria? Nós estamos vendo aqui uma face média. Então, talvez nossos antepassados tivessem essa aparência, tá? Que seria mais próximo. Vou falar um pouquinho agora em relação ao Obama, tá? Utilizar ele como exemplo, por quê? Para mostrar para vocês, finalmente, que a questão étnica é um construto social. O que é um construto social? É algo que tem uma importância e é uma classificação feita em termos sociais, culturais, mas não tem uma raiz necessariamente biológica. Por exemplo, o presidente Obama aqui, como ele foi classificado, vamos dizer assim, né, quando houve a eleição dos Estados Unidos, como a mídia noticiou a eleição do presidente Barack Obama, como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Foi. Mas como vocês podem ver aqui, esse é o pai do Barack Obama e essa aqui é a mãe. O pai dele, obviamente, tem uma ancestralidade africana e a mãe, uma ancestralidade claramente aqui europeia. Então ele nasceu com um fenótipo intermediário, nós vemos claramente. Ele nasceu dessa forma, mas ele poderia ter traços mais caucasianos. Ou seja, ele não é nem negro, nem indivíduo caucasiano. Ele é uma mistura de dois indivíduos. Mas nós classificamos socialmente ele como negro, um indivíduo. Né? E isso é muito importante, por quê? Porque movimentos como o nazismo, ou até os dias de hoje, os neonazistas, as pessoas que tentam atribuir uma valoração à cor da pele, uma superioridade étnica, eles não têm amparo nenhum na biologia, na genética, porque nós sabemos claramente que essas variantes estão associadas a condições ambientais, a pressões ambientais. Elas não têm uma origem biológica, genética, não tem uma superioridade. Tá? Então, eventos históricos, né, períodos lamentáveis como o nazismo, como o apartheid na África do Sul, apartheid, são totalmente desprovidos de base biológica para respaldar esse tipo de atitude de preconceito. No passado houve muito preconceito, inclusive associando algumas etnias a aumento a predisposição à criminalidade em vários locais. E isso não tem, como eu disse, vamos dizer assim, enfatizando, não tem base. Por quê? Porque todos nós somos muito iguais. Todos nós somos 99,9% semelhantes geneticamente falando. Muito iguais. Então, não tem como eu atribuir uma superioridade genética biológica a uma determinada etnia, a uma determinada população. Existe mais variação, por exemplo, entre populações de elefantes da mesma espécie, antílopes, lobos, do que entre populações humanas. Ou seja, não existem subespécies humanas, não existem raças humanas, existem apenas etnias humanas, variantes. Okay? Não existe também, vamos dizer assim, uniformidade da composição genética das etnias. Aqui vocês estão vendo embaixo as diversas etnias do mundo e vocês podem ver que todas elas são misturadas. As cores representam essa uniformidade misturada. Algumas que parecem homogêneas têm alguns risquinhos no meio, mostrando que tem alguma mistura, até certo grau alguma mistura. Não existe nenhuma etnia homogênea geneticamente falando. Então aquela ideia de raça pura, não existe. Tá? Então existe sempre uma mistura, componentes genéticos de diferentes origens, uma mesma etnia. Tem outros artigos mostrando também que eu correlacionar a cor de pele com uma ancestralidade pode ser equivocada. Nem sempre isso corresponde. Tá? Aspecto social. Por exemplo, alguns artigos mostraram que indivíduos negros americanos, alguns deles, tinham mais marcadores de ancestralidade europeia do que indivíduos que eram brancos, que se autodenominavam como caucasianos. Então, geneticamente, eles eram mais brancos do que outros indivíduos. Ou seja, então, muitas vezes, o aspecto fenotípico pode, a aparência, né, pode aplicar
vamos dizer assim, uma pegadinha nas pessoas, de certa forma, assim, pensar que é alguma coisa, mas não é bem assim, tá? É por isso que muitos, quando fazem um teste genético, até que depois que eu terminar a apresentação, se tiver um tempo, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, onde algumas pessoas fizeram um teste genético para ver a ancestralidade delas. Mas só se der tempo para eu mostrar para vocês alguns desses vídeos. E por que nenhuma população humana é homogênea em termos genéticos? Porque na história da humanidade houveram várias migrações. Nunca houveram populações totalmente isoladas. Sempre houve certa miscigenação. Então não existe uma etnia pura. Tá? Não existe também uma superioridade em relação a características. Quem já ouviu falar aquela máxima? Olha, os asiáticos são mais inteligentes. Os indivíduos mais escuros têm uma predisposição muito maior a serem esportistas. Tá? Isso pode ser verdade para alguns subgrupos dentro dessas etnias. Tá? Mas em termos étnicos gerais, isso é mentira. Tá? Não tem base biológica. O que nós observamos é uma predisposição, uma diferença entre as etnias em relação a 3 aspectos. A predisposição a algumas doenças, a habilidade de digerir alguns alimentos, por exemplo, algumas etnias têm capacidade de digerir lactose, outras não, tem algumas enzimas, e a relação, a adaptação ao clima. Tá? Então esses 3 fatores variam de uma etnia para outra. E nós vemos que a gente não pode valorar uma etnia em função desses 3 aspectos. Ou seja, é claro que não existe uma etnia superior à outra. Tá? Então, esses são os aspectos que variam. Aqui vocês estão vendo nessa tabela do lado os genes associados a cada uma das características que foram identificados. Então, análises específicas identificaram os genes relacionados com as diferenças e esses genes se enquadram dentro dessas 3 categorias. Ou seja, não existe uma superioridade biológica genética. Então, pode haver sim aspectos culturais, epigenéticos, que eu posso abordar isso com vocês em uma próxima ocasião, que podem gerar uma predisposição, uma facilidade, né, para alguma área, uma maior, vamos dizer assim, performance, mas em termos genéticos não existe base para isso. A espécie humana, ela se distribui em forma de uma clina. O que é uma clina? Eu vou tentar explicar para vocês. Tá? Todos esses conceitos que eu estou trazendo para vocês são conceitos um pouco complexos, que eu estou tentando trazer de forma didática, mas caso vocês não entendam, podem me interromper. O pastor Mateus está aí, o pastor Hugo também, e daí eu explico de novo para vocês, ok? Sem problema. Então, uma clina. O que seria uma clina? A clina é uma variação das características de um espécime, de um indivíduo, ao longo de uma distribuição geográfica. Vamos imaginar, por exemplo, que você está subindo uma montanha. Uma montanha, e você começa a escalar dessa montanha. Lá no sopé da montanha, você olha uma espécie de uma planta e fala, nossa, estou vendo uma planta aqui, interessante. E você descreve aquela planta. Essa planta da espécie tal, tem essas características, você descreve de forma detalhada aquela espécie. E você começa a subir a montanha. Depois de uns 150 metros, você encontra aquela mesma espécie. Mas ela apresenta características levemente diferentes. Eu sei que é a mesma espécie, mas parece agora que ela não tem o mesmo tamanho, tem características diferentes. Por que isso aconteceu? E pode acontecer? Porque a partir do momento que você está subindo aquela montanha, as condições de disponibilidade de oxigênio, as condições de radiação solar, as condições do solo podem ter sido modificadas ao longo dessa subida. Você está modificando isso ao longo da subida. Ou seja, isso vai influenciar na aparência, nas características daquela planta. Então, depois de 150 metros, ela está um pouquinho diferente. Eu subo mais um pouquinho, eu vou ver diferenças mais acentuadas. Até certo ponto, que se eu olhar aquela plantinha lá no sopé da montanha e lá no topo da montanha, eu vou ver grandes diferenças. Mas as diferenças não querem dizer que uma espécie está mais adaptada ou é mais importante, aquele espécime, né, do que outra. Que ela está adaptada às condições onde ela está instalada. Tá? Então, esse degradê que a gente chama, essa modificação contínua, a gente chama de clina. E é interessante que ao observar a composição genética das populações humanas, nós vemos esse mesmo padrão de clina. É como se fosse uma variante, onde se eu pegar extremos
geográficos, ou seja, uma população originária de um lugar lá de um canto do mundo, e pegar de outro local, aparentemente são muito diferentes. Mas todas essas diferenças são explicadas em função das populações intermediárias a elas, como se fosse um contínuo, tá? Que ele é só quebrado por isolamento geográfico, ou seja, uma condição ambiental também. Então tudo está associado a pressões ambientais. A gente consegue explicar todas as características étnicas por condições ambientais. Ok? Recebi uma pergunta aqui, Pode falar. dizendo o seguinte: nós não acreditamos na evolução, Sim. mas isso daí seria caso de uma microevolução? Sim, microevolução. O que é microevolução? A microevolução são variações que podem ser mutações, podem gerar espécies novas, tá? Mas que não vão gerar aumento de complexidade de informação. Ou seja, a microevolução é incapaz de explicar a origem, por exemplo, de novos órgãos, novas estruturas, novos planos corporais. Ou seja, nós vemos várias variantes, por exemplo, de um determinado grupo. Como exemplo, posso citar para vocês a família Canidae. Tá? Nós, através da seleção artificial, nós domesticamos o lobo, né? E hoje nós temos o Canis familiaris, que é o cachorro, através de um processo de seleção artificial. Nós vemos que tem várias variantes, vários tipos de raças de cachorro que nós, seres humanos, selecionamos. Estou fazendo uma analogia aqui entre a seleção artificial pelo ser humano e a seleção natural. Mas, apesar dessas várias variações que nós vemos, o cachorro continua sendo cachorro. Os canídeos, a família Canidae, continua sendo da família Canidae. Tá? A microevolução explica essas pequenas modificações associadas à adaptação do indivíduo ao ambiente onde ele está ocupando. Mas isso não gera o surgimento de novos órgãos, não gera o aparecimento de novas estruturas no corpo. Essas características são essenciais para a narrativa evolucionista. Tá? Então, a gente tem que separar a microevolução de macroevolução. Tá? Então, os criacionistas acreditam em microevolução, modificações. Isso a gente consegue comprovar através das observações que nós realizamos hoje. Tá? Na natureza, nos experimentos científicos, nos laboratórios. Então, isso é plenamente observável. Aqui vocês estão vendo um gráfico que nós chamamos de gráfico de componente principal. E cada pontinho aqui desse gráfico, ele simboliza a composição genética de uma população. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Em quantos grupos eu conseguiria dividir essas diversas populações aqui? Ó, cada uma representada por um pontinho. Quantos grupos estão aqui representados? Vamos ver quem consegue determinar. Alguns podem falar, tem 2 grupos, 3. 2 grupos. Dá para dividir em 2 grupos aqui, grandes. E sobra alguns indivíduos intermediários aqui entre um grupo e outro. Né? Dá para a gente fazer essa divisão. Dá também para a gente dividir em 3 grupos. Então, eu divido em 3 grupos aqui. E dá para dividir também em 4 grupos, como os europeus, os africanos, os ameríndios e os asiáticos. Aqui. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico aqui? Que essa divisão é artificial. Tá? A divisão étnica artificial não é algo biológico. O limite entre uma etnia e outra não é facilmente determinado. Essa divisão muitas vezes é artificial. Por exemplo, essas 2 mulheres aqui, elas são classificadas, se eu perguntar para vocês, como elas seriam classificadas? Vocês vão falar, olha, como 2 mulheres negras. Mas uma delas possui ascendência, por exemplo, ancestralidade aborígena, essa aqui possui ancestralidade africana. Elas têm composições genéticas muito diferentes, mas nós classificamos elas como mulheres negras. Ou seja, uma classificação social, muitas vezes associada a aspectos genéticos. Ok? O que a Bíblia diz sobre isso? Lembrando que a Bíblia ela nunca dá margem, dá respaldo para o racismo. E a Bíblia deixa claro que Deus fez uma raça humana, que em Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. E em Gálatas tem esse versículo, esses versos fantásticos, né, Gálatas 3, 26 a 28, que diz o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, eu termino aqui minha palestra. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês, com conhecimento, com algumas curiosidades em relação a esse aspecto étnico. Então, ficou claro que não existe espaço ou respaldo para o racismo, para o preconceito. Isso nem deveria existir no nosso meio, principalmente no meio cristão. Infelizmente existe. Mas caso houvesse esse tipo de predisposição, preconceito em função de uma ignorância, eu espero que alguns detalhes colocados aqui na palestra tenham esclarecido essas questões. E o que se espera de nós como cristãos? Que nós sejamos um com Deus. Né? Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé. Pode falar. Professor, esse termo negro é um termo de origem racista? Porque geralmente quando a gente se refere à tonalidade de pele, é branco, né, amarelo, preto. Por que esse termo negro e essa conotação raça negra? Porque você não tem raça amarela, né? Sim, sim. Na verdade, nós temos várias palavras, até utilizei esse termo, mas é um termo que tem sido questionado, porque, querendo ou não, negro traz é um pouco pejorativo, né? Questão a peste negra, é associado ou negro, né? Aquela coisa, a uma questão negativa. Tem vários estudiosos que estão fazendo uma revisão nos termos utilizados, mas nós utilizamos muitos termos, nós vamos ver que tem uma raiz que pode gerar. A questão enquanto essa reformulação não é feita, até encontrar um termo, tem outros que também questionam o termo preto também, que não sente a vontade. Eu já vi os dois lados, tá? Então é complicado. Nós utilizamos vários termos, se nós formos analisar a raiz deles, é um pouco complicada. Por exemplo, quando nós formos, olha que judiação, né? Judiação é uma referência ao que os judeus passaram, né? Nós dizemos isso, é um termo muito interessante. E outros termos aqui que eu não vou citar, mas que tem uma raiz assim questionável, tá? Então, eu acho que nesse contexto nós também temos que encontrar um equilíbrio para nós não entrarmos no politicamente correto até tal ponto onde nós nos preocupemos mais com a terminologia do que com a proatividade. Né? Até essa questão hoje, o senhor falou do apartheid, né? O que nós estamos vivendo, de certa forma, em algum sentido, parece uma espécie de apartheid do discurso, né? Você, por exemplo, você não pode falar hoje acerca de um determinado grupo, por exemplo, você pode falar dos negros. Por que eu não posso falar sobre negro? Não, porque você não é negro. Então, não é seu lugar de fala, né? Tem aquela ideia do lugar de fala. Então, obviamente, na palestra, eu não seria uma pessoa adequada para falar sobre preconceito racial em termos de experiência, porque eu nunca passei por isso. Tá? Então, tudo bem. Agora, chegou a tal ponto esse tipo de discurso, onde eu nem posso falar sobre esse tipo de questão por não ser. Né? É um extremo. Tá? Então, infelizmente, falta muito equilíbrio a abordar esses assuntos. As pessoas polarizam muito o assunto, se prendem ao discurso, tá? Como se a moralidade tivesse diretamente relacionada ao discurso e não à prática. Isso é preocupante. Tá? Onde eu me sinto moralmente superior ao indivíduo por adotar um discurso, uma terminologia, já julgo os outros como sendo pessoas não conscientes por não adotarem aquilo. Me preocupa muito ao ver muitos cristãos, até líderes cristãos, entrando nessa ideia. Isso é preocupante. Deixa eu ver, essa separação que o senhor colocou do discurso da prática, né? Eu vi uma coisa que me chocou bastante nos Estados Unidos lá. O pessoal manifestando para defender ou para lutar contra o racismo, e eles vão e matam um senhor que estava fazendo vigilância para uma loja que é negro. Então, eu estou dizendo que eu estou militando a favor dele e eu vou lá e tiro a vida dele, né? Sim. Então,
nós não devemos nos prender a esse tipo de coisa. É algo preocupante, que eu até coloquei para os alunos teológicos, que hoje a política, essas questões ideológicas, estão tentando se infiltrar dentro do meio cristão, né? Então, obviamente, a gente tem que lutar por uma igualdade, temos, como cristãos, mas essa luta, ela parte de uma mudança pessoal, individual, que depois é transferida para a coletividade através do exemplo e não através do discurso. Isso que Cristo, né, eu acho que o lema mais importante é viva, né, e fale se for preciso. Né, viva o evangelho, viva. Muitas vezes, nesse tipo de abordagem, o discurso é muito valorizado em detrimento de uma mudança pessoal, né, e uma postura diferente. Eu acho que isso é preocupante. Porque a partir do momento que eu adoto isso, eu estou indo totalmente contrário ao evangelho. O evangelho parte de uma mudança pessoal, uma entrega pessoal a Cristo, transforma minha vida, e a partir desse momento, o meu exemplo vai contagiar as pessoas e vai gerar essa revolução que muitos almejam. Né? Professor, essa é uma outra pergunta também aqui, tinha mandado antes, assim, até que ponto o cristão ele pode se envolver em causas sociais assim, sem pender para um dos dois extremos? Sim. Eu acho que é importante nós estarmos a par. O cristão não deve ser uma pessoa alienada. Também, não, está a par. Mas nós temos que lembrar, eu sempre cito um versículo bíblico quando entra nesses aspectos políticos, que nossa guerra não é contra carne nem sangue. As pessoas esquecem disso muitas vezes. Nós não devemos guerrear um contra os outros. A gente sabe que existe um contexto espiritual por detrás de tudo. E muitas vezes as pessoas ignoram isso. Existem principados e potestades por detrás de tudo. E personalizam muitas vezes o inimigo, né? Polarizam as questões. Então a Bíblia traz claramente. Então eu acho que você deve se engajar em causas, mas se essas causas geram polarização, geram pré-julgamento, geram, vamos dizer assim, um preconceito também, que às vezes, como o pastor bem colocou, muitas vezes a própria resposta aquele preconceito, vamos dizer assim, tudo que foi verificado, ela acaba sendo incoerente, porque ela vamos dizer assim, ela adota a mesma postura que está sendo criticada, como o pastor bem colocou. Então, gera uma incoerência, tá? Então, eu acho que o conselho básico você imaginaria Jesus tomando essa mesma posição que alguns estão tomando? Será que Jesus também faria isso? De que forma ele reagiria a tal situação? Tá? Então, eu acho que esse é um pensamento que deve nortear qualquer um que tenha vontade de se engajar. Né? Será que isso é válido mesmo? Será que isso vai promover o reino de Deus? Professor, Ou é eu acho algo que que está mais vinculado à política, a uma ideologia específica? uma análise que o senhor está falando aí que eu acho que é fundamental é a gente olhar para a Bíblia e olhar para os princípios bíblicos, né? E associá-los ou filtrar o restante das coisas à luz desses princípios, né? Sim. Então, às vezes a pessoa ela tem um discurso, mas uma prática é completamente contrária. Ah, eu sou contrário à violência, desde que não seja contra mim. Quando eu aplico contra você, aí não tem problema, né? Ao invés de ter uma coerência de dizer, não, eu sou contrário à violência em todo tipo de violência. Então, contra o meu próximo, contra mim, eu não vou praticar violência, né? E eu acho que eu achei fundamental o que o senhor colocou. A transformação ela acontece não por militância no Facebook, no Orkut, no Instagram ou qualquer rede social. Ela acontece quando eu me disponho a agir diferente, né? Quando eu reconheço que se eu tenho um comportamento que é contrário ao evangelho, eu vou mudar aquilo, ou permitir que Deus mude isso na minha vida, né? E o que é preocupante é que muitas vezes esse discurso do politicamente correto, ele acaba boicotando na vida das pessoas o processo de santificação. Porque dá uma falsa percepção de que a pessoa, por adotar um determinado discurso, ela automaticamente é uma pessoa superior e ela está ok.
né? Olha, eu levantei tal coisa, então tô ok, tá tudo certo. E evita essa autoanálise que é essencial para o cristão, de verificar o estado miserável que ele se encontra, como, né, buscar essa melhora, essa devoção, e não sentir superior, eleger alguém que está pior do que ele naquele momento em função de um discurso dotado. Eu acho que isso é complicado. Eu acho que o cristão deve sempre buscar, como o pastor bem colocou, uma reflexão sobre a situação dele enquanto ser humano, enquanto sua dependência em relação a Deus, e não buscar subterfúgios, né, para se tornar uma pessoa melhor, enfim. Pessoal, muito queremos aqui, em nome da Igreja Central de Engenheiro Coelho, pastor em nome da Igreja de Santa Luzia, aqui agradecer grandemente ao Senhor pela disponibilidade, né, de separar um tempinho aí nessa tarde de sábado para nos ensinar tantas coisas, né? Eu acredito que ninguém talvez tenha tido uma percepção tão grande de como, na realidade, nós somos mais parecidos do que nós pensamos, né? E que, na realidade, não existe raças humanas, como você bem deixou aqui embaixo, né? Que é uma ficção. E, além de, talvez, nós sermos contra qualquer tipo de discurso inflamado, nós somos contra o racismo, sim, deixamos isso claro, e é pelo amor, é pela prática, é uma transformação interior que vai mostrar isso, né? Que vai mostrar esse amor pelo nosso próximo e não uma segregação de raças, né? Se é que existe, né? Então, mais uma vez eu agradecer você pela disponibilidade, foi muito bom. Tenho certeza que muitos Eu aprenderam. agradeço o convite. Deus abençoe muito aí a sua vida aí. Professor, obrigado, viu? Foi realmente muito importante, como o Matheus colocou. Eu acho que é um tema relevante para o momento. A gente olhar para o outro, olhar para qualquer ser humano e ver Cristo nele, né? Eu pensando na situação do que aconteceu nos Estados Unidos, daquele policial ajoelhado naquele homem, podia ser uma prostituta que estivesse deitada ali, podia ser um homossexual, podia ser um japonês, podia ser sei lá, qualquer coisa. Mas desde que fosse um ser humano que estivesse ali, isso já deveria despertar em mim compaixão, despertar em mim uma vontade de que isso não acontecesse e até me levantar para dizer que aquilo não foi correto, né? E à luz do Evangelho, à luz do que Deus nos ensina. Então, muito obrigado. Eu acho que essa explanação biológica foi fundamental para mostrar que nós, por baixo do tom de pele, somos todos iguais. Não há diferença nenhuma, né, entre nós diante de Deus. Ok. Vamos então fazer uma oração para concluir? Com certeza. Gostaria que o pastor Matheus fizesse a oração final. Já fiz a inicial. Com certeza, obrigado. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, o querido Pai, o Deus Criador, o Deus que fez toda essa diversificação genética, o Deus que cuida de cada um de nós e nos ama a ponto de entregar o seu Filho amado para vir morrer em nosso lugar. Senhor, por favor, desperta em nós uma compaixão tremenda por qualquer tipo de ser humano, Senhor Deus, qualquer ser humano. Deus, que o preconceito, Deus, seja ele em qualquer tipo, em qualquer parte, que ele não venha fazer parte da nossa rotina ou do nosso estilo de vida. Nos ajude sempre a compreender que o Senhor Deus é o provedor de tudo, de todo ser humano, e dessa raça, Senhor Deus, da raça humana que é uma só. Senhor, abençoe o pastor Hugo e sua família, o professor também, Tiago, e sua família também, seus planos para o futuro. E também que cada dia mais o Senhor venha dar a ele sabedoria para que ele aprenda mais e também compartilhe com os irmãos cada vez mais sobre esses assuntos que estão relacionados contigo e conosco também. E seja conosco durante essa semana que se inicia